gente tem hoje um convidado muito especial que está fazendo aniversário e a gente vai falar sobre política, sobre economia, com um dos mais importantes políticos do Brasil. Eu estou falando do Eduardo Suplicy, ele que é vereador pelo Partido dos Trabalhadores aqui em São Paulo, eleito com a maior votação recebida por um candidato a vereador nas eleições de 2020 em todo o Brasil. E, enfim, a gente tem o prazer e a honra de recebê-lo aqui, Suplicy. Diga lá, quantos anos você está fazendo hoje, Suplicy? 80 anos, Marilu Cabanhas, é uma alegria conversar com você pela Rádio Atual, pela TVT, e você que é uma das jornalistas de maior afinidade conosco, então sempre e tive você como uma das jornalistas assim de maior credibilidade, seriedade em seus propósitos, e você tantas vezes me entrevistou na minha vida política desde o começo. Então, acho que desde 1978 você acompanha meus passos. Acho que você era menininha, não era? É verdade, Suplicy, eu era foca na Rádio Bandeirantes quando a gente se conheceu, na verdade, e de lá para cá, muitas entrevistas mesmo. Eu tive o prazer de acompanhar todo o teu crescimento, né? O crescimento maravilhoso na sua carreira política. Tenho muita honra disso, viu, Suplicy? E eu queria que você. Bom, primeiro quero te dar os parabéns pelos 80 anos de idade. E, enfim, com toda essa vitalidade, realmente não parece que você tem já oitentinha, parece que tem bem menos. E, Suplicy, fala pra gente, inicialmente, eu quero tocar num ponto em que muitas pessoas comentam comigo, poxa, o Suplicy, ele praticamente nasceu num berço de ouro, foi criado numa família rica, de onde será que veio esse espírito de justiça social, de solidariedade, que o Suplicy carrega ao longo da sua trajetória, sempre ao lado dos sem terra, dos sem teto, dos moradores de rua e batalhando sempre, enfim, pelos mais pobres. De onde que vem isso, Suplicy? Conta para quem tem muita curiosidade de saber. Olha, meus pais, Paulo Cochrane Suplicy e Filomena Matarazzo Suplicy, primeiro tiveram 11 filhos e filhas. Eu sou o oitavo dos 11, sabe que eu morava numa ótima casa ali na Alameda Casabranca, com a Alameda Santos, que dava de frente para o Parque Siqueira Campos, ali junto ao Trianon, hoje ao MASP, não é? E então, minha mãe até resolveu que eu, acho que pela primeira vez, que ia me ter em casa, né? E aí disse, olha, Eduardo, você acabou me dando muitos problemas, que nasceu com a cabeça muito grande. Mas meus pais eram pessoas assim muito católicas, cristãs, que nos transmitiram valores assim de sempre, olha, a gente tinha pelo menos uma vez por semana uma oração comum diante de Jesus Cristo, assim, então, sentado numa estatuazeta, uma estátua pequena, e meus pais costumavam dizer, olha, é tão importante, um pouco de água, é tão importante que vocês estejam sempre unidos e com muita fraternidade e tudo. Mas estes valores também precisam ir para além dos muros da nossa casa. Meu pai, por 30 anos, foi presidente da Fundação Casa do Pequeno Trabalhador, que ficava lá na Avenida 9 de Julho. Toma um pouco de água, Suplicy, toma um pouco de água, a gente espera aqui, toma com calma a água. Vou aproveitar também e tomar a minha água Tintim para você pelos 80 anos. Que bom. Diga lá então, do seu pai. Então, está chegando água aqui. Olha, vem cá.
Tá, agora sim, a gente está entrevistando aqui Eduardo Suplicy pelos 80 anos de vida. Diga, Suplicy, do seu pai. Então, ah, e, até hoje existe a Fundação em defesa do menor, que cuida, por exemplo, do restaurante escola lá na Câmara Municipal de São Paulo. Antes era a guardinha de automóveis, os rapazes de 10 a 15 anos passavam parte do dia sendo guardinhas de automóveis ou engraxados, ou outra atividade, e outra parte do dia estudavam. E eu, às vezes, ia lá, percebia que meu pai era abraçado pelos meninos como se fosse um segundo pai. Ele também foi parte da organização do Auxílio Fraterno, do Movimento pela Desfavelização de São Paulo. Eu costumava muitas vezes acompanhá-lo. E também ele era da ordem prior do Carmo, ele e minha mãe eram. E meu pai também recebia muitas pessoas diariamente no portão da minha casa, pedindo algum auxílio, e também fazia o mesmo no seu escritório. E às vezes eu ia com ele até o portão e ele me dizia: olha, filho, o mais importante que qualquer ajuda que você dê a essa pessoa é você ouvir a história dele. Aí eu, desde menino, comecei também a observar que havia grandes diferenças de oportunidades para mim, para meus primos, meus irmãos, para minha família, em relação ao que eu via em tantos lugares da cidade de São Paulo, ou quando ia para o interior ou para o litoral. Eu tinha direito a férias, sempre tinha bicicleta. Na adolescência tive motocicleta, tive Vespa, e tinha a oportunidade de ir ora para o Guarujá, ora para a Fazenda Bragança Paulista, jogava bola com os colonos, depois ia tomar lanche com eles, às vezes ia até a casa deles, mas às vezes também os convidava para vir até a sede da fazenda tomar um lanche. E foi assim que essas pessoas cresceram, alguns se tornaram líderes dos trabalhadores rurais, e eu os acompanhei. E quando menino, por exemplo, acho que eu tinha assim uns 10 anos de idade, e dormia num quarto que dava diante do Parque Siqueira Campos. E aí, às vezes era lá por volta de meia-noite, eu escutava um grito: "Uai!". Eu ia ver lá embaixo, estavam algumas mulheres levando borrachadas de policiais, que as colocavam nas viaturas policiais, deixavam uns 3, 4 dias lá no distrito policial, e daí elas estavam de volta vendendo o seu corpo lá. Uhum. E essas coisas me faziam muito pensar. Entendi isso. Uns 14 anos, Uhum. e eu fiz a escola Nossa Senhora das Graças, que hoje é o Gracinha, né? E depois... Ô, Suplicy, desculpa só te interromper, é que como a gente tem pouco... Essa não está dando certo. A gente está com pouco tempo e eu queria que você falasse, são 80 anos de vida, muitos anos dedicados à política, temos aí o programa Renda Básica de Cidadania, que é a sua marca, enfim, que está em vários países. Eu queria que você falasse desses 80 anos de vida, e dos quais muitos dedicados à política, o que fica para você nessa sua experiência política, e você continua ainda hoje nessa atuação política na Câmara Municipal, quando fala, o que você mais, que te marcou mais?
O que eu iria completar é que toda aquela trajetória me levou, na adolescência, depois, quando estudante de administração de empresa e tudo, querer saber como é que seria possível mudar as coisas, melhorar no Brasil. E por isso fui fazer o concurso para ser professor de economia na GV, fiz o mestrado, o doutoramento, e lá que me deparei com alguns instrumentos de política econômica que pudessem elevar o grau de justiça na sociedade. Em abril de 91, logo que ingressei no Senado, apresentei o primeiro programa de garantia de renda mínima através de um programa de renda mínima, de cujo debate acabou surgindo o programa Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, o cartão, o auxílio gás, depois o cartão alimentação. Esses 4 programas acabaram sendo unificados, racionalizados no Bolsa Família. Eu fui acompanhando tudo isso, mais e mais eu fiquei persuadido, interagindo com os que em todo o mundo defendem a Basic Income Earth Network, a BIAN. Eu fiquei persuadido de que melhor ainda será quando tivermos a renda básica incondicional e universal. E em dezembro de 91, dezembro de 2001, apresentei um novo projeto que foi aprovado por todos os partidos para a instituição da renda básica de cidadania. O direito de qualquer pessoa, não importa a sua origem, raça, sexo, idade, condição civil ou socioeconômica, de participarmos todos da riqueza comum de nossa nação, que observou o relator Francelino Pereira Eduardo. É uma boa ideia, mas você precisa torná-la compatível com a lei de responsabilidade fiscal para cada despesa, a receita correspondente. Que tal você aceitar um parágrafo que diga que será instituída por etapas a critério do Poder Executivo, começando pelos mais necessitados? E eu aceitei, achei de bom senso. Graças a este parágrafo, o Senado aprovou, foi ao presidente Lula, que o sancionou há 17 anos, 8 de janeiro de 2004. Mas, e não está valendo ainda, a Marilu não recebe ainda a renda básica, ou o Pelé, a Xuxa, o Bolsonaro, o Paulo Guedes, o mais bem-sucedido empresário brasileiro. Mas como todos vamos receber, sim, obviamente, os que temos mais, colaboraremos para que nós próprios e todos os demais venham a receber, com todas as vantagens, então, de ser, não haver qualquer mais burocracia envolvida em se ter que saber quanto cada um ganha no mercado formal ou informal, ou em qualquer atividade que realizemos. Não precisa declarar para efeito de receber a renda básica. E há enormes vantagens sobre isso, e então, mais e mais, ainda mais diante da pandemia do coronavírus, em todos os países do mundo está se estudando o aprofundamento de experiências, debates sobre a renda básica incondicional. E o Brasil é o primeiro país do mundo cujo Congresso Nacional aprovou lei neste sentido, e o primeiro em que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionou este projeto numa linda cerimônia em 8 de janeiro de 2004. Exato. Lula, com quem você vai... Há uma novidade importante, diga. Pois a Defensoria Pública do Rio Grande do Sul resolveu, em nome de um morador de rua chamado Alexandre da Silva Português, lá de Porto Alegre,
51 anos, com epilepsia, que ganha R$ 89 por mês do Bolsa Família, resolveu impetrar o mandato de injunção junto à presidência da República para o Supremo Tribunal Federal, dizendo que este morador de rua precisa ter direito à renda básica, tal como prevê a lei, até hoje não regulamentada. E eis que os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, em 26 de abril último, deram razão, sim, essa lei precisa ser regulamentada. E já aprovaram o mandado de injunção. O governo Jair Bolsonaro tem o prazo para, em 2002, iniciar a regulamentação da lei, de maneira que todos aqueles que estejam em condição de pobreza extrema e de pobreza absoluta venham a ter uma renda básica de cidadania, cujo valor deverá ser ainda definido. E, então, isto significa algo de grande importância. O ministro Marco Aurélio Mello, por exemplo, deu no seu parecer, diz que a democracia não significa apenas o direito de votar, mas o direito de todas as pessoas terem o mínimo para poder discernir, participar e ter o direito à vida com dignidade. Então, todos tiveram uma compreensão muito grande, o Gilmar Mendes, o Toffoli, o primeiro Marco Aurélio Mello tinha dado o prazo de 1 ano no seu parecer inicial e definindo um salário mínimo, mas depois o Gilmar Mendes e Dias Toffoli colocaram para que seja instituído a partir do ano fiscal 2002 e começando pelos mais pobres, mas daí tem que definir bem a lei. Bem, 2022, é isso? É. Tá. E acontece que, sabe que há tempos o presidente Lula tem dito a mim: olha, Eduardo, um dia desse nós vamos fazer um diálogo. E eu, então, quando vi que tinha esse meu aniversário, pedi um presente de aniversário para o presidente Lula, que vai ser hoje, às 18h. Você está convidada para assistir. O presidente Lula terá o diálogo, acho que pelo menos 60 minutos, comigo, a respeito desse tema. E uma das coisas que eu estarei conversando com ele é que, tendo em conta esta decisão do Supremo Tribunal Federal, todo aquele candidato à presidência da República em 2022, naturalmente, deverá, então, ter em mente no seu programa como será regulamentada a lei da renda básica de cidadania. E você sabe que hoje há experiências em inúmeros lugares, né? O mais bem-sucedido, mais de 30 anos, é no Alasca, que fez do Alasca o mais igualitário dos estados norte-americanos. Eu estive lá e vi que é muito bem-sucedido e aceito pelo povo, que todos têm uma renda anual igual para os 750 mil habitantes. Também eu visitei Macau, onde desde 2008 se paga um esquema de participação na riqueza, pela qual, no ano passado, todos receberam 10 mil patacas ou $1.240 por ano. Também há experiências que foram realizadas bem-sucedidas na Finlândia. Eu também, em 2019, fui com a Mônica Dallari
fazer uma visita de 8 dias para o Quênia, as vilas rurais pobres do Quênia, com uma experiência formidável em que todos os adultos de 18 anos ou mais, homens ou mulheres, passaram a receber de uma instituição Give Directly, de erradicação da pobreza, formada pelos formandos das universidades de Harvard e do MIT. Eles juntaram 30 milhões de dólares para a realização dessa notável experiência. Então, eu e Mônica fomos lá em janeiro de 2019, passamos 8 dias perguntando às pessoas: quando vocês passaram a receber a renda básica modesta, $22 por mês na moeda local, vocês passaram a trabalhar mais ou menos, muito mais, porque com mais instrumentos de trabalho pudemos plantar aqui em torno da nossa casa legumes, verduras, mais diversos produtos e outros. Nós compramos mais instrumentos de pesca para pescar aqui no lago. Outro que adquiriu uma motocicleta para transporte de coisas e de pessoas. E como é que foi, a partir de quando vocês passaram a receber o relacionamento em casa e na comunidade? Nós, marido e mulher, começamos, no dia que a gente recebe os $22, nos reunimos para decidir como é que vamos gastar aquele dinheiro. Qual a primeira prioridade? A educação de nossas crianças e adolescentes. E como é que foi o sentido assim de solidariedade na comunidade? Bem, por exemplo, formamos grupos de 10 mulheres que a cada mês nós todas emprestávamos para uma de nós uma quantia maior para poder comprar um instrumento, algo melhor para casa. Que maravilha, Suplicy. Qual foi o efeito assim na família? Bem, a violência doméstica a partir do 3º ano diminuiu em 51% contra as mulheres e a violência sexual diminuiu 66%. Ou seja, você veja que, Marilu, cada vez que eu fui visitar essas experiências, eu fiquei tão entusiasmado. E você sabe que no Brasil há uma cidade, Maricá, que está iniciando a renda básica, onde 1/4 da população, 42.500 habitantes, todas aquelas pessoas que estão em famílias que ganham até 3 salários mínimos, já estão recebendo hoje o pagamento de 300 mumbucas, que é a moeda social igual a R$1 cada mumbuca, ali em Maricá. E a expectativa, antes do prefeito Washington Quaquá e agora do Fabiano Horta, que é o atual prefeito, ambos do PT, é que até 2024, toda a população, que hoje é de 162 mil habitantes, estará recebendo. E então, eu até não sei se você, Marilu, e a Rádio Atual e a TVT já foram a Maricá para fazer uma reportagem especial. Você já foi? Não, eu não fui, porque eu estou agora na ancoragem, eu morro de vontade de ser repórter. Mas, enfim, Suplicy, eu te peço desculpas, mas a gente já terminou o horário, e como nós temos agora emissoras de televisão de vários estados do Brasil, a gente tem que encerrar imediatamente. Mas eu peço para você 1000 desculpas e parabéns pelos 80 anos de vida, foi uma honra falar com você. Um super beijo e a gente volta a falar sobre esse tema, querido. Parabéns! Que honra! Um dia nós vamos passar da pandemia até Maricá para ver junto como é que está andando. Vamos lá! Um beijo, Suplicy!
Um beijão, muitíssimo obrigado. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão.